nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Batismo do Senhor. Com esta celebração, encerramos o tempo do Natal e contemplamos o início da missão pública de Jesus. Às margens do Jordão, o Pai manifesta seu amor. Tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Jesus, o Filho querido, se coloca entre os pecadores e assume a nossa condição para nos conduzir à vida nova no Espírito. Hoje recordamos também nosso próprio batismo, quando fomos mergulhados no amor de Deus e chamados a ser testemunhos do Reino. Que esta Eucaristia renove em nós o teu Espírito Santo e nos fortaleça para viver com fidelidade a missão recebida. Com alegria, ficamos de pé e nós oramos. Em que nos aproximamos do Senhor como filhos de Deus.
nossos irmãos que participam conosco desta Santa Missa, oferecendo a Deus as nossas atividades, rezando pela visita pastoral do Bispo Dom José, que virá visitar a nossa paróquia do dia 6 a 8 de março. Rezemos pela intenção da visita pastoral do Bispo Dom José à nossa paróquia. E também pela preparação do primeiro retiro de Carnaval que vamos realizar aqui na paróquia, do dia 15 a 17 de fevereiro, com atividades de oração das 7 da manhã até 15 horas, até as 3 horas da tarde. No domingo de Carnaval, segunda-feira de Carnaval, terça-feira de Carnaval. O auxílio da iniciação cristã que nos ajudará a chamar os catequistas das paróquias e pregadores. O padre também vai convidar e chamar os catequistas e pregadores de outras paróquias para esse momento. Vamos preparar a igreja, preparar a nossa cantina para as refeições partilhadas e assim queremos oferecer o primeiro retiro de Carnaval aqui da nossa paróquia, 15 a 17 de fevereiro, e oferecer também a visita pastoral do Bispo, do dia 6 até o dia 8 de março. E oferecer também a Crisma. A Crisma vai acontecer no dia 10 de maio, com o Bispo Dom Tiago. Os crismandos será no dia 10 de maio, a Crisma deles. Ofereçamos a Deus estas atividades, não podemos parar, não podemos desanimar, apesar do calor, do verão. O horário é para que eu possa celebrar às 7 da noite nas demais paróquias e atrair o público para cá e exercer o padre exercer a missão. A missa das 9 é para que eu possa celebrar às 7 horas da manhã em outras paróquias. Então nós temos bastante compromissos e atividades, graças a Deus, começando bem o ano, com bastante missão, testemunhando a Cristo, evangelizando, anunciando Jesus. Nós vamos reunir a Pastoral do Crisma, a iniciação cristã, para nos organizarmos a retomada dos encontros dos alunos da Crisma. Então, temos bastante coisas para realizar. Cantemos juntos, invocando a Santíssima Trindade.
e como uma pomba o Espírito pairou sobre ele. Então a voz do Pai se fez ouvir: Este é o meu Filho dileto, nele está todo o meu amor. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Meus irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus, para que abençoe esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo, que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e todo-poderoso, pela água, fonte de vida e princípio de purificação, quiseste lavar-nos do pecado e dar-nos o prêmio da vida eterna. Neste dia que vos é consagrado, nós vos pedimos que vos digneis abençoar esta água, para que ela seja sinal da vossa proteção. Renovai em nós a fonte viva da vossa graça, e libertai-nos por ela de todo mal, do espírito e do corpo, para que possamos nos aproximar de vós, com um coração puro, e receber dignamente a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, cantemos juntos o canto de aspersão. Deus Todo-Poderoso, nos purifica dos nossos pecados e pela celebração desta Eucaristia nos torne dignos da mesa do seu reino. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende
abastecidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Ouviremos agora a liturgia da palavra. Liturgia da palavra. Às margens do Jordão, Jesus foi ungido com o Espírito Santo como Messias, o Cristo, aquele que as Escrituras prometiam e Israel esperava. Primeira leitura. Eis o meu servo, dele se compraste minha alma. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraste minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga o pavio que ainda comer. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te tomei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para brilho dos olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor. Tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida a seu nome. Adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas densas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão revoando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os judeus. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Segunda leitura do Atos dos Apóstolos. Dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus entregou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Aclamação
Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos assistem nesta gravação da missa da festa do batismo do Senhor, queridos irmãos e irmãs, esta festa litúrgica do batismo do Senhor vem terminar o tempo do Natal, dando início ao tempo comum. No tempo do Natal, nós meditamos o menino Jesus na manjedoura, como diz o Evangelho de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o encontro do divino com o humano, o próprio Deus que assumiu a nossa natureza humana, menos o pecado. Jesus, que nasceu no ventre de Maria, Maria que deu à luz ao menino pelo poder do Espírito Santo. Hoje eu vos anuncio uma grande alegria, pois na cidade de Davi nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. O batismo de Jesus, na liturgia de hoje, vem encerrar o tempo do Natal. A partir de amanhã, nós vamos celebrar nas santas missas, nas nossas igrejas, o tempo comum. No tempo comum, a palavra de Deus apresenta para nós Jesus na sua vida pública, realizando a missão de anunciar a boa nova do Reino de Deus aos discípulos, anunciando a misericórdia do Senhor, que o amor e a caridade estão acima da lei. Jesus, que vai apresentar aos fariseus e aos mestres da lei a necessidade de amar a Deus, de amar o próximo, a vivência do amor na observância dos mandamentos. Quem me ama, observa os meus mandamentos. Eu não vim abolir a antiga lei, eu vim levá-la à perfeição. E a perfeição na observância da lei de Deus significa que os 10 mandamentos não devem ser uma imposição. Nós não obedecemos por medo de Deus. Obedecemos os mandamentos porque amamos a Deus, porque nos sentimos amados por Deus. Os 10 mandamentos são para nós uma regra de vida para permanecermos no amor de Deus. E assim, meus irmãos, durante o tempo comum, nós vamos meditar sobre a totalidade da pessoa de Jesus, na sua natureza divina, na sua natureza humana. Jesus que se confraterniza com os apóstolos, com os discípulos na ceia. Jesus, que caminha junto com os pecadores, chamando os pecadores à conversão, ao arrependimento dos pecados e à mudança de vida. E assim, meus irmãos, hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 13, Hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 13 a 17, vemos João Batista batizando as pessoas no Rio Jordão. O batismo de João Batista era um ritual de iniciação, era um ritual de conscientização.
para que as pessoas ouçam o chamado de Deus, para seguir e vivenciar a antiga aliança com o Senhor, e passem a observar os mandamentos, os preceitos do Senhor. E muitas pessoas procuravam João Batista para serem batizadas por ele no Rio Jordão. João Batista, ele tem consciência da sua missão, pois ele preparou o caminho do Senhor. E ele sabe que há alguém que é maior do que ele. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará no Espírito Santo. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Há alguém que é maior do que eu, que vos batizará no Espírito Santo. E havia uma multidão, uma fila de pessoas para serem mergulhadas no Rio Jordão por João Batista para serem batizadas. E na fila estava Jesus. Jesus, já adulto, ele foi até João Batista para ser batizado. E João Batista, quando viu Jesus se aproximando, ele disse: sou eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus respondeu: por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. João Batista está cumprindo a justiça de Deus, preparando o caminho do Senhor, conscientizando as pessoas a observar a aliança através do ritual de imersão no Rio Jordão. E Jesus está cumprindo a justiça do Pai, fazendo a vontade do Pai, ensinando o caminho que leva ao Pai, o caminho que leva ao reino de Deus. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que vai ensinar aos discípulos como se chega ao Pai, ao reino de Deus. E assim, meus irmãos, vai se cumprir a justiça de Deus. João Batista preparando o caminho do Senhor, e Jesus, o próprio Deus que se encarnou, anunciando a misericórdia do Pai, o amor do Pai, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se converta. E assim, meus irmãos e irmãs, João Batista mergulhou Jesus no Rio Jordão. E durante o batismo de Jesus, apareceu no céu a imagem de uma pomba, que representa o Espírito de Deus, o Espírito Santo vindo pousar sobre ele. E uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, a quem eu pus todo o meu agrado. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. O batismo de Jesus foi uma manifestação de Deus, que confirma que Jesus é o Messias, que Jesus é quem nos traz a libertação do pecado, que Jesus é o enviado do Pai, que Jesus é o Filho de Deus. E assim, meus irmãos, a partir do batismo de Jesus, o batismo adquiriu um novo significado. Agora é o batismo como um sacramento. Tanto que Jesus vai dizer aos discípulos: quem não renascer da água e do Espírito, não tereis a vida em vós. Jesus vai pedir aos discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, e batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E assim os apóstolos partiram em missão para expulsar os demônios, para curar os doentes, para batizar as pessoas. E eles assim fizeram, batizavam as pessoas para se tornarem filhos de Deus. E assim, meus irmãos e irmãs, o batismo é o primeiro sacramento que nós recebemos.
original é apagada da nossa alma. Todos nós nascemos com a mancha do pecado original, cometido por Adão e Eva. E esta mancha é apagada no momento do nosso batismo. E se a pessoa for batizada adulta, a mancha dos seus pecados pessoais também são apagados durante o sacramento do batismo. E assim, meus irmãos, com o batismo, a pessoa passa a pertencer à Igreja de Cristo. Ela passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Ela se torna um membro do corpo de Cristo, que é a Igreja. Da condição de pagão, a pessoa se torna cristão. E finalmente, com o batismo, a pessoa se torna filho de Deus. Da condição de criatura, a pessoa se torna filho de Deus. Deus nos adota como filhos desde o dia do nosso batismo. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E assim, meus irmãos e irmãs, Jesus vai ensinar na oração do Pai Nosso a chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Deus nos adota como filhos e para sempre somos filhos de Deus. Uma vez batizado, mesmo que a pessoa cometa algum pecado, por mais grave que seja o pecado, a pessoa continua sendo filho de Deus. Ela se afasta de Deus por causa do seu pecado, mas continua sendo filho de Deus. Continua sendo amado como filho de Deus. A pessoa então precisa se arrepender dos seus pecados e voltar para a graça de Deus, voltar para a presença de Deus na oração. E assim, meus irmãos, o batismo é feito com água. A matéria do batismo é a água benta. E a fórmula do batismo: eu te batizo em nome do Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O batismo é sempre feito em nome da Santíssima Trindade. O batismo, portanto, nos concede o dom da fé, apaga a mancha do pecado, nos faz pertencer à Igreja de Cristo e nos torna filhos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a criança recém-nascida, ela é batizada. Porque a Igreja Católica não espera a criança crescer e se tornar adulta para ser batizada. Já que Jesus foi batizado adulto, por que a Igreja Católica batiza recém-nascido? Para que a palavra de Deus, os princípios, os valores cristãos, a sabedoria de Deus, a vivência da fé, seja apresentada desde cedo à criança, para que a criança cresça em idade, graça e sabedoria diante de Deus e da sua família, já conhecendo a bondade de Deus, já conhecendo a sabedoria de Deus, os critérios de Deus, sabendo distinguir o certo do errado, sabendo identificar as trevas do pecado e a luz da presença de Deus, sabendo identificar o que é da vontade de Deus e o que é contrário à vontade de Deus. Como diz o livro de Provérbios: evita o mal e faz o bem. Então, por isso, a Igreja batiza a criança desde cedo para que ela possa conhecer a palavra de Deus, conhecer e aprender o catecismo da Igreja Católica, para que esta criança tenha o gosto, a preferência pelo sagrado, pelo divino, pela espiritualidade, pela religiosidade e seja uma pessoa santa, uma pessoa de fé,
um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma presença de Deus. Quanto mais cedo nós conhecermos Jesus melhor, porque nós teremos a oportunidade de amar a Deus e de seguir Jesus por toda a trajetória da nossa vida. A maior parte da trajetória da nossa vida precisa do seguimento de Jesus. Pois estamos aqui para seguir Jesus, estamos aqui para observar os mandamentos da lei de Deus, estamos aqui celebrando a Eucaristia, meditando a palavra de Deus, renovando o mistério pascal de Cristo, renovando a nossa fé. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o batismo é para todas as pessoas, não somente para o povo eleito de Ismael, que já vivencia a antiga aliança, os mandamentos e os preceitos, mas também os pagãos, mas também os povos helênicos, mas também os outros povos também podem ser batizados, como diz São Paulo. Todos são herdeiros do reino de Deus. A segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, apresenta para nós. Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Queridos irmãos e irmãs, os pais da criança que pedem o batismo de seu filho, independente da situação matrimonial do casal, dos pais da criança, seja casado na igreja, no religioso, seja casado somente no civil, seja morando juntos, amigados, que tiveram um filho, os pais, eles podem pedir o batismo da sua criança. Os pais, independente da situação em que eles estejam, no seu casamento, no seu matrimônio, eles podem pedir o batismo. A igreja vai orientar este casal, os pais da criança, sobre a escolha dos padrinhos. No caso dos padrinhos, há critérios para escolher os padrinhos. Quem pode ser padrinho, quem pode ser madrinha de uma criança de batismo? Namorando a pessoa solteira, sendo maior que 16 anos, professando a fé católica, pode estar namorando desde que residindo na casa dos pais. A pessoa pode ser madrinha ou padrinho. A pessoa é católica, professa a fé católica, ela pode ser padrinho ou madrinha. A pessoa é casada no religioso, na igreja católica, professa a fé católica, é maior que 16 anos. Essa pessoa pode ser padrinho e madrinha. A pessoa é casada na igreja, tem o sacramento do matrimônio, participa das orações na paróquia, é uma pessoa de fé, é maior que 16 anos. Essa pessoa pode ser madrinha e padrinho. Agora, pessoas que não podem ser madrinha nem padrinho, é ser menor que 16 anos, professar outra religião,
ser casado numa outra denominação cristã ou num rito de uma outra religião, ser casado só no civil, estar morando juntos, amigados, estes não podem ser padrinho e madrinha. E a igreja vai orientar os pais da criança através da pastoral do batismo. E é muito importante que toda a paróquia, nas suas práticas pastorais, os seus missionários e agentes pastorais estejam conscientes sobre os critérios para ser madrinha e padrinho de batismo, para também, assim, saber informar aos casais que vêm à igreja pedir pelo batismo de uma criança. Portanto, não é só o padre que vai dizer, não é só o agente da pastoral do batismo que vai alertar e orientar, mas também o ministro da Eucaristia, um leitor, um cerimoniário, um cantor do Ministério de Música, um agente da pastoral da criança, um catequista da iniciação cristã de adultos, um catequista de criança, todos estes poderão dar esta informação a todo casal que pede pelo batismo. Repito, estes critérios se aplicam somente para a escolha dos padrinhos, não se aplica aos pais da criança, pois os pais, independente da situação, sendo pessoas católicos praticantes ou não, casado no religioso ou não, eles podem pedir o batismo da sua criança. O impedimento para receber o sacramento não está na criança, não está nos pais. O impedimento pode estar na escolha dos padrinhos. E é muito importante que os pais tenham esta compreensão sobre a escolha dos padrinhos. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos caminhar numa direção clara. Devemos ter clareza da estrada que devemos caminhar. E a estrada, o caminho, é Jesus. Por isso devemos seguir as orientações que a Palavra de Deus, que o Catecismo da Igreja, que a Sagrada Tradição, que a Igreja de Cristo apresenta para nós, para que possamos vivenciar a fé sem contradições, para que possamos vivenciar a fé com um olhar mais profundo, com uma compreensão mais espiritual, com uma visão espiritual. O papel dos padrinhos, a finalidade dos padrinhos é educar o seu afilhado, a sua criança na fé, para que aquela criança tenha o conhecimento, por exemplo, da oração do terço de Nossa Senhora, das orações do Pai Nosso, da Ave Maria, do Creio em Deus Pai, para que a criança aprenda a rezar, para que a criança conheça a participação da Santa Missa, para que aquela criança seja introduzida ao ambiente sagrado, ao ambiente religioso. Como é que o padrinho, a madrinha, vai educar a criança na fé cristã, no catolicismo, se aquela madrinha ou aquele padrinho não professa a fé católica, ou está com o sacramento irregular, já irregular, na afetividade, no relacionamento? Como é que a pessoa vai educar a criança na fé em Cristo se ela professa uma outra religião, uma outra denominação? Por isso que o catequista vai orientar, o agente pastoral vai orientar, para que aquela criança tenha uma madrinha, um padrinho adequado para conduzi-la para Deus. Queridos irmãos e irmãs, como é que nós temos vivenciado o nosso batismo? Como é que eu tenho vivenciado esta dimensão como
Deus. E como filhos de Deus nos dá o dom da fé. Deus nos dá a missão de anunciar Jesus, de dar testemunho de Cristo, de vivenciar a fé, de meditar a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos aqui na primeira leitura do profeta Isaías, no capítulo 42. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele promoverá o julgamento das nações, ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não apaga um pavio que ainda fumega, promoverá o julgamento para obter a verdade, não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, e te tomei pela mão, eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Quando João Batista mergulhou Jesus no Rio Jordão, Jesus inicia a sua vida pública. Jesus vai se retirar do deserto durante 40 dias, vai ser tentado no deserto e depois vai começar a sua pregação, a sua missão, anunciando a boa nova do Pai. Jesus vai curar os doentes, vai libertar os cativos, aqueles que estão presos no pecado, nas trevas do pecado, e trazer a libertação pela fé em Cristo, a libertação do pecado. E assim também acontece conosco, quando somos batizados, recebemos de Deus este dom de dar testemunho de Cristo, de ser luz de Deus na vida das pessoas. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, que a graça de Deus nos sustente, para que neste novo ano de 2026, que está iniciando, ofereçamos a Deus a nossa vida, as nossas atividades, os nossos anseios, para que tudo aconteça conforme o desejo de Deus, conforme a vontade do Senhor. Cantemos juntos, bem bonito, este cântico de louvor.
Vamos todos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos virá de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, no batismo do Senhor, o céu se abre e o Espírito repousa sobre Jesus. Confiantes na presença do mesmo Espírito que habita em nós, elevemos nossas preces dizendo com fé: Senhor, renovai em nós a graça do vosso Espírito. Pela Santa Igreja, para que, movida pelo Espírito Santo, anuncie com coragem o Evangelho e viva com alegria o serviço ao reino de Deus. Oremos. Senhor, renovai em nós a graça do vosso Espírito. Por todos os batizados, para que descubram a beleza da vocação cristã e sejam testemunhos da fé, no cotidiano da vida, por gestos de amor, justiça e solidariedade. Oremos. Senhor, renovai em nós a graça do vosso Espírito. Por nossos governantes, para que promovam a dignidade humana e o bem comum, reconhecendo em cada pessoa um filho amado de Deus. Oremos. Senhor, renovai em nós a graça do vosso Espírito. Pelos que vivem cansados e desanimados, para que encontrem em Cristo, servo Cordeiro de Deus, a força do Espírito e a esperança de recomeçar. Oremos. Senhor, renovai em nós a graça do vosso Espírito. Por nós, reunidos nesta celebração, para que o batismo do Senhor reavive em nossos corações o compromisso de viver como filhos e filhas de Deus, servindo com amor e construindo a paz. Oremos. Senhor, renovai em nós a graça do vosso Espírito. Pela saúde dos nossos irmãos enfermos, pelas pré-orações para que sejam curados de suas enfermidades, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os dizimistas que contribuem para a nossa paróquia, para a missão, para que o Senhor Deus os abençoe. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, que em Jesus revelastes o vosso amor e nos tornastes vossos filhos pelo Espírito, escutai nossas preces e fazei-nos fiéis à missão que recebemos no batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto das ofertas, vamos oferecer a Deus o pão e o vinho, ofereçamos também a nossa vida.
sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje nas águas do Rio Jordão, revelais o novo batismo com sinais admiráveis. Pela voz descida do céu, fazeis o mundo acreditar que vosso Verbo habita entre os seres humanos. E pelo Espírito Santo, descendo em forma de pomba, fazeis saber que vosso servo Jesus Cristo foi ungido com óleo da alegria e enviado para evangelizar os povos. Por isso, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos do céu e proclamamos na terra a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é, Santo, Santo, Santo é, Deus do universo, ó Senhor, Javé. Santo, Santo, Santo é, Santo, Santo, Santo é, Deus do universo, ó Senhor, Javé. O céu e a terra os proclamam, glorioso Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos
nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos herdeiros. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos, santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós te suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo Papa Leão e o nosso bispo Dom Orani, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família que reuniste em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Queridos irmãos e irmãs, cantemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
mais a fé que anima a vossa Igreja. Dai-me, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Como filhos de Deus, saudai-vos com um gesto de paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas dize a vossa palavra.
é nossa vida. Eis aquele de quem João dizia: Eu vi e outro testemunho. Este é o Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Oremos, ó Deus, pelo vosso sacramento, suplicamos humildemente, Senhor, a vossa clemência, para que, ouvindo fielmente o vosso Filho unigênito, sejamos chamados filhos de Deus e o sejamos de fato, por Cristo nosso Senhor. Queridos irmãos, neste segundo domingo do mês, cantemos juntos o canto do dízimo. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoai estes nossos irmãos e irmãs dizimistas que contribuem mensalmente com a paróquia, com a missão de evangelizar. Que o Senhor Deus os abençoe. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, podemos ficar sentados, livres de paz, vivência. Recordemos nesta semana que somos filhos amados de Deus, chamados a viver no Espírito Santo. Sigamos o exemplo de Jesus, servindo com humildade e fazendo bem. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós tivemos a reunião do Conselho de Pastoral, Conselho Econômico. Ontem, após a missa, nós conversamos sobre algumas atividades que pretendemos realizar aqui na paróquia. Então nós estamos nessa preparação para o primeiro retiro de Carnaval, que será do dia 15 a 17 de fevereiro. Uma programação de orações, meditações, louvor,
hora santa, Santa Missa, das 7 da manhã até às 15 horas, terminando entre 14h30 e 15 horas. No domingo, na segunda e na terça, durante os 3 dias de Carnaval. As refeições serão partilhadas, a contribuição de R$10 para participar do evento é para as necessidades emergenciais, por exemplo, o gás, incrementar a alimentação, a bebida, com azeite, vinagre, para complementar o que for partilhado. Em breve teremos uma lista do que cada um poderá trazer para o retiro, aqueles que quiserem, puderem participar. Tem uma lista do que pode partilhar, poderá partilhar, quiser partilhar, o prato, o café e o almoço. Tanto o café da manhã para o almoço do evento. Então, meus irmãos, haverá pregações, peço o apoio da iniciação cristã, da pastoral do Crisma, para convidar os catequistas da sua paróquia, do seu movimento, quiser vir fazer uma pregação. Nós vamos passar quais são os horários da programação de cada momento de pregação, e eu também vou convidar alguns catequistas e pregadores para vir. E assim nós teremos o primeiro retiro de Carnaval da nossa paróquia. A estrutura da programação, nós já temos com a Crisma, a preparação para a primeira comunhão. Então as coisas já estão mais ou menos encaminhadas. Nós já temos a estrutura de horários dos 3 dias. Agora é só convidar os pregadores para vir anunciar a mensagem. Precisamos fazer a arte de divulgação, a montagem do link de inscrição, o pagamento da contribuição de R$10, dar o nome do evento. Quem quiser sugerir um tema, sugerir o nome do retiro, é só entrar em contato conosco, que a equipe do Conselho de Pastoral, e também os coordenadores e lideranças vão decidir qual será o nome do retiro. Qual será o nome do retiro? Por exemplo, eu já dei um nome, está lá no contato, já está lá no contato, de vocês eu esqueci. Então, quem quiser dar um nome, algumas pessoas já podem sugerir, entrar em contato no WhatsApp. Nós vamos anotando os nomes do evento e a pessoa que deu a sugestão, para assim o conselho decidir qual será o nome do evento. Eu sugeri o nome Renovados em Cristo. Tem outros que decidiram escolher, sugeriram ordenados e renovados. Ordenados e renovados em Cristo. Então, cada um está dando uma sugestão. E o melhor nome, e que as pessoas acharem melhor, mais criativo, será o nome do evento. Então, queremos agradecer a participação. Se Deus quiser, vamos fazer a gravação das pregações, a gravação da hora santa, a gravação da Santa Missa do Retiro, para nós evangelizarmos o povo, evangelizar através do nosso canal do YouTube. Outro evento que vai acontecer será a visita pastoral do Bispo Dom José. O Bispo Dom José virá visitar a nossa paróquia. O Bispo vai acompanhar a realidade, a rotina, vai dar as orientações, vamos
do dia 6 de março será às 18h30, celebrado pelo bispo. Todas as missas do dia 6 até o dia 8 de março, sexta a domingo, será presidida pelo bispo, Dom José Maria. E a reunião dos padres no sábado, dia 7, 9 horas da manhã, a reunião dos coordenadores de pastorais no dia 8 de março, às 10 horas da manhã, com o bispo. Eu não vou estar na reunião, só entre o bispo e os coordenadores de pastorais. Haverá uma missa numa casa de um paroquiano, presidida pelo bispo, no sábado, dia 7, às 4 da tarde. Haverá um jantar na casa de um paroquiano com o bispo, no sábado à noite, dia 7 à noite, das 20 horas após a missa, das 18h30. Então, precisamos nos mobilizar. Haverá o almoço dos padres no sábado, meio-dia, com o bispo. Será o mesmo cardápio do mutirão de confissões. Haverá o almoço partilhado dos paroquianos com o bispo no dia 8 de março, domingo, meio-dia, terminando com a missa das 17 horas, a missa de despedida do bispo Dom José Maria, que voltará para o centro da cidade. Então, meus irmãos, é a visita pastoral do bispo à nossa paróquia. Nós vamos acolher com muita alegria, vamos acolher o bispo, vamos também acolher os coordenadores de pastorais daqui da paróquia para a reunião, vamos acolher os padres da forania e o vigário episcopal, que também virá para a reunião no sábado, e acolher o bispo Dom José Maria. Então, quero agradecer aos nossos irmãos que já estão nos perguntando como ajudar, como participar. Já enviei para vocês a programação tanto do retiro de carnaval, como também a programação da visita pastoral. Então, quero agradecer o apoio, as orações, as doações que recebemos para o café colonial que aconteceu hoje, na parte da manhã. Queremos agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs. E continuamos com a campanha do carnê de obras, com a contribuição de R$ 50 mensais para a revitalização aqui desta parte do terreno da paróquia. Será construído um grande salão para eventos, para palestras, estudos, orações, valorizando aqui o local, e favorecendo as atividades aqui da comunidade. Então, quero agradecer aos nossos irmãos que até o momento contribuíram e contribuem com o carnê de obras do Salão Multiuso. As informações estão lá no mural, tanto o contrato do projeto, como o contrato de execução e acompanhamento da obra, que inclusive está sendo analisado pelo jurídico da Arquidiocese. O projeto vai ser enviado para o Departamento de Engenharia da Arquidiocese. O arquiteto vai enviar as documentações aos órgãos públicos. Só podemos começar a obra com as autorizações dos órgãos públicos e da Arquidiocese. Por isso que nós estamos nessa fase de documentação, de preparação dos detalhes do projeto para poder iniciar a obra. Já temos a indicação da empresa de demolição. As coisas estão se encaminhando. A qualquer dúvida é só dar uma lida lá
agradecer o apoio e a generosidade e a concordância do Conselho Econômico, do Conselho Pastoral, que assinaram, concordando com esta obra. E agradecer ao Tiago, que está intercedendo por nós lá na Cúria, conversando lá na Cúria, nos ajudando e orientando sobre as etapas da obra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Paz, lembrando que nós vamos nos reunir na iniciação cristã, para a gente definir o retorno da turma do Crisma. A Crisma será no dia 10 de maio, domingo, dia 10 de maio, às 10 horas da manhã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus da infinita bondade, que pela encarnação do seu Filho dissipou as trevas do mundo e com seu glorioso nascimento inundou de luz este dia santíssimo. Expulse dos vossos corações as trevas dos vícios e nos ilumine com a luz das virtudes. Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo a grande alegria do nascimento do Salvador, faça transbordar de alegria vossos corações e nos torne mensageiros do seu Evangelho. Aquele que pela encarnação de seu Filho uniu a terra ao céu, nos comunique com os dons da sua paz, pela sua benevolência, e nos torne participantes da Igreja Celeste. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa